Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título A Carne e o Espírito, a luta que existe em nós. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Deus criou o homem com uma composição tricotômica, a saber, corpo, carne, alma, intelecto e espírito, união com o Espírito de Deus. A carne milita contra o espírito e vice-versa. Nesta lição, entenderemos o que significa luta interior. Definiremos o termo corpo, alma e espírito. Entenderemos sobre as funcionalidades do corpo, da alma e do espírito. E finalizando o nosso estudo, reconheceremos as obras da carne e o fruto do espírito. Item número 1 da lição: a luta interior. A Bíblia Sagrada apresenta dois relatos sobre a criação do homem, sendo que a primeira descrição aponta o homem com origem em Deus, possuindo os atributos morais de Deus, o amor, a justiça, a bondade, etc., ou seja, feita à sua imagem e semelhança, sendo-lhe outorgado o domínio sobre as demais coisas criadas. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 27 diz: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Na segunda descrição da criação do homem, há uma alusão direta à origem material deste, isto é, o homem foi criado do pó da terra, e há também menção à sua origem imaterial, quando Deus soprou o fôlego de vida no nariz do homem, se tornando ele alma vivente, consolidando então a sua parte espiritual. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Neste contexto, o homem foi criado com duas naturezas, quais sejam uma material, representada pelo seu corpo, e uma outra imaterial, representada pela sua alma e pelo seu espírito. Esta tricotomia, corpo, alma e espírito, representa a composição material e imaterial do homem. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: que o próprio Deus da paz nos santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A carne, representada pelo corpo, ela trava uma luta contra o espírito, sendo que a carne se inclina para a lei do pecado e o espírito para a lei de Deus. Corpo e espírito são inimigos, portanto,
militam entre si de forma permanente. Na carta aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 14 ao 25, há então uma demonstração pelo apóstolo Paulo desta luta entre a carne e a alma e o espírito. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, portanto, aí está demonstrado esta luta interior entre a nossa carne, que é o corpo, que se inclina para o pecado, e a alma e o espírito, que normalmente ela deve se voltar para Deus. Então existe essa luta interior no homem, ou seja, no gênero humano. Vamos agora para o item 2 da lição e vamos falar sobre a definição de corpo, alma e espírito. O corpo é a parte material do ser humano, formado pelos mais variados elementos químicos advindo do pó da terra, transformado em células, ossos, carne e sangue, que proporciona um canal de comunicação com o mundo externo. A alma é uma subparte imaterial do ser humano que dá funcionalidade e comando sobre o corpo. E o espírito é uma subparte imaterial do ser humano que proporciona um canal de comunicação espiritual entre Deus e o homem. Portanto, nós temos duas partes, uma material e a outra imaterial. A material, o corpo; a imaterial, a alma e o espírito. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12 ao 13, diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. O item 3 da lição vai falar sobre as funcionalidades do corpo, da alma e do espírito. E vamos então iniciar falando sobre as funcionalidades do corpo. Como já mencionamos, o corpo é o canal de comunicação com o mundo exterior através dos 5 sentidos humanos: visão, audição, olfato, tato e paladar,
que, ao receberem estímulos externos, enviam informações ao centro nervoso do homem, representado pelo cérebro, para processá-los e então enviar ao corpo o comando de desencadeamento das ações a serem realizadas. O cristão deve sempre comparar os estímulos e suas respectivas ações com o referencial dos valores absolutos de Deus exarados em sua palavra. Ou seja, os 5 sentidos são as janelas do corpo humano para o mundo exterior. E a cada estímulo desse que vem do mundo exterior, nós temos então que comparar, ou seja, as nossas ações devem ser realizadas segundo o referencial absolutos da vontade de Deus expressa em sua palavra. A cada estímulo, nós temos então que filtrar este estímulo e verificar se a nossa ação estará, a partir deste estímulo, estará ou não de acordo com a palavra de Deus. Então, aí, o corpo formado de carne, ossos e sangue recebe os estímulos do mundo exterior através dos 5 sentidos. A alma. Como já mencionamos, a alma é uma das subpartes imaterial do ser humano que dá funcionalidade e comando sobre o corpo com os seguintes elementos: o intelecto, que é a mente, a parte da emoção, sentimentos e a vontade. Vamos falar um pouco aqui sobre o intelecto, inicialmente, que é a nossa mente. É a parte racional da alma que promove o poder de raciocinar, de conhecer os fatos e objetos, discernir e julgar situações, bem como tomar decisões. Estão contidos no intelecto a mente do homem, a imaginação, capacidade de planejar, a memória, a capacidade de reter fatos e conhecimentos e lembrá-los, e a razão propriamente dita, que é a capacidade de compreender, pensar, julgar, etc. Então, na nossa mente, na nossa alma está contido, então, o intelecto, que é a nossa mente, com a imaginação e a memória. Vamos falar sobre cada um deles neste momento. A imaginação. A imaginação, isso contido na nossa mente. A imaginação são os nossos pensamentos para planejar as ações e é crucial que nós tenhamos o total domínio desta parte da mente, determinando que tipo de pensamentos e imagens devem ser abrigadas nela. Portanto, a imaginação ela é uma área da mente que pode nos levar à derrota em nossas lutas cotidianas, se deixarmos o seu domínio ser realizado segundo o homem natural. Portanto, é uma luta. A imaginação, se ela for, vamos dizer, dominada pelo que é bom, segundo o homem natural, nós vamos então ter bons pensamentos. Mas se ela for dominada por coisas ruins, então nós teremos com certeza pensamentos ruins. Mas a imaginação, ela também, ela sempre pode nos levar à vitória em nossas lutas cotidianas, se deixarmos o seu domínio ser realizado pelo Espírito Santo. Portanto, é uma luta constante. A nossa mente deve ser dominada pelo Espírito Santo. Mas nós temos também a memória contida em nossa mente,
A memória é a área da mente que registra e guarda os acontecimentos, as experiências e fatos que nós vivemos, sejam bons ou maus. Para o homem natural, é impossível apagar ou neutralizar uma ideia nociva da mente. E assim, ele luta na sua mente e sofre para se esquivar das lembranças adversas que deixam cicatrizes que podem se abrir novamente se não forem neutralizadas pela graça do Senhor Jesus. Nossa memória só deve ser ativada para as coisas boas e agradáveis que possam ser usadas para a glória de Deus, enquanto as coisas más devem ser esquecidas sem qualquer chance de realização ou reativação de sofrimento, amargura, ódio, rancor ou com espírito de vingança. Portanto, a memória ela deve ser trazida às coisas boas e não às coisas que a gente pode reativar sofrimento, amargura, ódio, rancor ou espírito de vingança. E por último, na nossa mente, no nosso intelecto, nós temos a razão. A razão é a área da mente que proporciona ao homem a pensar, julgar e a distinguir o que é falso ou verdadeiro, a compreender o que é do bom ou do bem ou do mal. Porém, esta condição racional é efetiva quando o homem tem a sua vida presidida pelo Espírito Santo. O homem que não tem a sua vida presidida pelo Espírito Santo age mal, prejudica os seus semelhantes, julga mal, até mesmo pior do que os irracionais. Provérbios, capítulo 28, versículo 5 diz: os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam ao Senhor a entendem plenamente. Que justiça é essa? A vontade de Deus aplicada na nossa vida. Então, visto a questão da mente, que contém a imaginação, a memória e a razão, vamos partir para as emoções, as áreas da alma, emoção e vontade. O sentimento, as emoções, na realidade, são áreas da alma, e vamos falar primeiro da questão da emoção. É a área da alma que manifesta por uma condição ou estado emocional das pessoas. Os sentimentos, no sentido de alegria, tristeza, amor, prazer, ódio, medo, dor e etc. E a vontade é a área da alma manifestada por um estímulo do intelecto ou do sentimento que pressiona o corpo para uma ação, para realizar decisões, praticar ou deixar de praticar atos decididos pela alma. A nossa comunhão com Deus não pode estar consolidada nas emoções, pois elas são instáveis e não modifica o nosso ser diante do Senhor. Apesar de serem válidas e bonitas, não nos fornece uma base forte de relacionamento com Deus e com o próximo. Então, nós devemos ter cuidado com relação às nossas emoções, porque elas nos levam a agir por impulsos que muitas vezes não condiz com a vontade de Deus. Os homens, Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Aí ele está falando de sentimentos, de emoção, de vontade. Nesse sentido, então, nós não devemos ser frios, sem manifestar nossas emoções,
Porém, nossos atos, nossa caminhada pessoal e espiritual não pode estar ancorados inteiramente nas emoções, pois estas são inconstantes, inseguras e são também vulneráveis. Não podemos exagerar na importância dos sentimentos e nem deixar que sentimentos negativos comande os nossos pensamentos. Porque um sentimento negativo se multiplica para outros sentimentos negativos e assim não devemos pautá-los como elementos controlador de nossos pensamentos. Temos também a vontade, que como já mencionamos, é a área da alma manifestada por um estímulo do intelecto ou do sentimento que pressiona o corpo para uma ação, para realizar decisões, praticar ou deixar de praticar atos decididos pela alma. Deus não condiciona e nem dirige a vontade do homem, pois este é livre para fazer as suas escolhas. Precisamos equalizar a nossa vontade com a vontade de Deus. E isto só é possível se obedecermos à palavra do Senhor. Lucas capítulo 22, versículo 42 diz: Pois se queres afastar de mim este cálice, contudo, Pai, se queres, vou repetir, Lucas 22, 42, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A vontade sempre será o instrumento da consumação ou não do pecado, dependendo do que vai presidir ou controlar esta vontade humana. Posto isso, nós vamos mostrar então vamos dizer assim, esta formação do nosso ser, corpo, alma e espírito, com as respectivas subpartes. Nós vamos aqui agora mostrar como se dá as batalhas espirituais no corpo e na alma. Nós temos aí o homem carnal, o homem espiritual e o homem natural. É no corpo e na alma o lugar onde se travam as grandes batalhas espirituais. E três grandes agentes constantemente estão neste reduto espiritual. Por um lado, para matar, roubar ou destruir, e por outro lado, para dar vida e vida com abundância. Então, é no corpo e na alma onde as grandes batalhas do ser humano são travadas. Então, o primeiro agente que age neste campo é o diabo, cuja missão é matar, roubar e destruir, onde ele estrategicamente se utilizando de imagens, de circunstâncias, de pensamentos negativos gerados no ambiente físico, entrando pelas janelas do corpo, busca sutilmente dominar nossa mente para o mal, distorcendo as verdades de Deus, nos levando sempre para um estado de angústia, de medo, de insegurança, de depressão, de mágoa, de ressentimentos, de rebeldia, de pecado. João 10:10 diz assim: a palavra do Senhor. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O segundo agente é o Espírito, que leva a nossa mente a submeter-se ao Senhor, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que renova a nossa mente, que nos dá entendimento e nos livra das ciladas diabólicas, dos sofismas, de toda altivez, de fortalezas malignas. João capítulo 16, versículos 7 ao 8 diz: Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o terceiro agente é você, ou seja, nós mesmos, que tem toda a autoridade sobre a nossa mente e determina o que será abrigado nela.
coisas boas ou coisas ruins. Um ditado importante diz: não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas posso impedir que façam ninho sobre ela. Nosso corpo e nossa alma é o grande campo de batalha espiritual para a morte ou para a vida. Quando lemos aí Romanos capítulo 7, 14, 25 no início da aula, é exatamente o apóstolo Paulo fala sobre esta luta espiritual entre alma, corpo e o espírito. Portanto, aí está o homem carnal, quando está sob o domínio maligno, o homem espiritual, quando está sob o domínio do Espírito Santo, e o homem natural, quando está sob o domínio de si mesmo. Funcionalidades, então, do espírito. O espírito é uma das subpartes imaterial do ser humano que proporciona um canal de comunicação espiritual entre Deus e o homem, composto de fé e de consciência. A fé, ela nos remete a vivermos a fé ela é advinda do Senhor e atinge a profundidade do inexplicável. A fé nos leva a vivermos no Espírito. Ela ultrapassa os limites do conhecimento e perspectivas humanas, garantindo ao detetor desta fé uma fortaleza espiritual de vislumbrar as coisas que não são como já sendo reais ou existentes. A fé sobrenatural transcende a tudo que é racional, não havendo nada impossível de ser realizado por esta fé, nos permitindo crer que Deus, segundo a sua vontade, opera o sobrenatural através de nossas palavras, de nossos gestos, das nossas intenções, do nosso coração, vencendo as enfermidades, as adversidades, os laços de Satanás, promovendo então a salvação em Cristo Jesus. Tudo para a honra e glória do Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Passando para o último item da lição, vamos falar agora sobre a questão das obras da carne. Aliás, nós temos também a consciência como uma das áreas do espírito, que é o elemento interior do homem, onde está gravada automaticamente a lei moral e espiritual de Deus, servindo como regulador intuitivo de suas ações em sua vida cotidiana, não sendo então modificado pelo intelecto, sentimento e vontade da alma. Então, aí estão definidas todas as partes do corpo, da alma e do espírito. Vamos falar agora sobre as obras da carne e o fruto do espírito, onde também são essas obras e as virtudes do fruto do espírito são exatamente as nossas ações neste corpo, nesta alma e neste espírito, dos quais nós somos compostos. E nesse sentido, a Bíblia Sagrada, ela apresenta desqualificações inerentes a pessoas que vivem na carne, classificando-os como pessoas que não podem se relacionar com seu próximo e muito menos com Deus. Estas 15 desqualificações estão tipificadas nas chamadas obras da carne. E quais são elas? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonaria. Na prostituição, manter relações sexuais ilícitas sob a forma de remuneração. A impureza, realizar condutas pecaminosas e ter pensamentos cheios de iniquidades. A lascívia, manter condutas ultrajantes, despertando em outro o desejo sexual. A idolatria, adorar ídolos, algo ou alguém no lugar de Deus. As feitiçarias, induzir as pessoas a fazer o que não querem através de obras.
malignas, inimizades, sentir ódio ou mal, sentir ódio ou mal para, vamos dizer assim, desejando que alguém tenha o mal. Porfias, manter disputa e oposição a alguém sem nenhum motivo. Ciúme, sentir despeito de alguém por possuir um bem ou ter alcançado uma vitória. Iras, ter o sentimento de raiva de outra pessoa com espírito agressivo. Discórdias, manter desentendimento permanente por diferenças de pensamentos. Disenções, promover divisões entre as pessoas por diferença de pensamento, na mesma forma, das discórdias. Facções, promover a formação de grupos de pessoas para causar perturbações no meio social. Invejas, cobiçar as coisas dos outros ou querer ser melhor do que os outros. Bebedices, ato de se embriagar com bebidas alcoólicas, perdendo a sensatez. E glutonarias, ato de comer em demasia, ultrapassando o limite da saciedade. Estas são as obras da carne. E está bem expressa em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, que diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, disenções, facções, inveja, embriaguez e orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, quem os praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas temos também o fruto do Espírito. A Bíblia Sagrada, ela apresenta virtudes ou qualidades inerentes a uma pessoa que vive em espírito, classificando-as como pessoas que podem se relacionar com seu próximo e com Deus. Estas 9 virtudes estão tipificadas no chamado fruto do Espírito. E entre elas, então, nós temos... São 9: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. O amor é o amor incondicional, capaz de amar até mesmo os próprios inimigos. Tarefa dificílima, e isso só é conseguido através do Espírito Santo. A alegria é a alegria que independe das circunstâncias, sejam boas ou ruins, que vivemos, sendo esta alegria de caráter permanente, por ter sido alcançado pela graça da salvação em Jesus Cristo. A paz é a paz caracterizada de forma tridimensional. Na dimensão vertical, paz com Deus. Na dimensão horizontal, paz com o próximo. Na dimensão de profundidade, paz consigo mesmo. Temos também a paciência. A paciência se reflete na capacidade de suportar as perseguições e incompreensões dos outros. E a benignidade é a capacidade de ser gentil para com os outros, ou seja, demonstrar delicadeza em todas as ações com relação ao próximo. E a bondade é a capacidade de praticar o bem a todos, sem qualquer interesse particular ou de recompensa. E a fidelidade é a virtude que, através de atos e práticas, o cristão demonstra ser fiel a Deus e ao próximo, independente das circunstâncias. E temos também a mansidão, que é a virtude que, em meio a verdadeiras situações desagradáveis e de perturbação, a pessoa se mantém serena e pacífica. E, por fim, o domínio próprio, que é a virtude de controlar as paixões da carne ou evitar palavras e atos que não corroboram com a vontade de Deus. Portanto, aí estão as qualificações, as virtudes do fruto do Espírito Santo, que são 9 e que devem estar de forma simultânea
como referencial das nossas ações, do nosso modo de ser, da nossa relação com Deus e com o nosso próximo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 ao 23 diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, não há condenação. Concluindo então a nossa aula de hoje, quando vivemos uma vida consagrada a Deus através da leitura da palavra, do jejum, da oração, do momento devocional, do louvor e da adoração, desenvolvendo sempre uma vida de intimidade com o Senhor, estamos permanentemente alimentando a nossa alma, o nosso espírito com a natureza da divindade, não dando lugar à carne e nem à maléfica ação das tentações para consumarmos o pecado. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição 12. O que você semear, ceifará. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar. Isso, se Deus permitir.